Salve, salve, galerinha! Mais uma aula do jeito que você já sabe, já conhece e aprecia. Se liga na aula de hoje. Essa aula é de extrema importância para quem trabalha com vetores na física ou na engenharia, na parte de exatas, na parte de estática, equilíbrio de corpos. Então, um vetor, com o vetor U, por exemplo, no espaço tridimensional, eu tenho os ângulos desse vetor com relação ao eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E eu vou usar o produto escalar para determinar fórmulas matemáticas para o cálculo desses ângulos, beleza? Então se liga aqui. Eu chamei de alfa, beta e gama, respectivamente o alfa, o ângulo entre o vetor U e o eixo X. O beta, o ângulo entre o vetor U e o eixo Y, e o gama, o ângulo entre o vetor U e o eixo Z. Beleza? Associado também eu tenho o que? Os vetores da base canônica, IJK, cujas coordenadas são do vetor I 1, 0, 0, do vetor J 0, 1, 0 e do vetor K 0, 0, 1. Se liga aqui. Outra coisa, eu quero determinar o cosseno desses ângulos, porque sabendo o cosseno, eu sei o ângulo através da função inversa, arc e cos. Se liga, cabeção, arc e cos não, o ângulo cujo cosseno é tal. E a gente sabe da aula de produto escalar que o ângulo entre dois vetores pode ser determinado através do quê? Do produto escalar. Se liga aí, cosseno de um ângulo entre dois vetores, por exemplo, U e V, é U escalar V sobre tamanho de U, tamanho de V. Por exemplo, eu chamei alfa o ângulo entre o vetor U e o eixo OX. Então, ou seja, o eixo X. Se liga aqui, o ângulo entre esse vetor e essa reta é o mesmo ângulo entre o vetor U e o vetor I. E aí a gente sabe que o cosseno do ângulo pode ser calculado do ângulo alfa como um produto escalar entre o vetor U e o vetor I, sobre o tamanho de U, o tamanho de I. Se liga aqui, eu vou substituir, meu vetor U tem coordenadas A, B, C. Por que, professor? Porque eu quis, né, cabeção? Se liga aqui. Então eu tenho A, B, C, escalar 1, 0, 0, dividido por tamanho desse vetor. Quem é o tamanho de U? O tamanho de U é raiz quadrada das coordenadas ao quadrado somada. Então, ou seja, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E o tamanho do vetor I faltava multiplicar também por isso aqui no denominador, mas o tamanho do vetor I é o quê? Se liguem, é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado é raiz quadrada de 1, que é 1, então nem vou colocar aqui, beleza? Dessa expressão eu concluo que, ó, produto escalar, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. O numerador fica quanto dessa expressão? Ele fica só A. Então observe que para calcular o cosseno do ângulo entre o vetor U e o eixo X, a mesma coisa que calcular o cosseno do ângulo entre o vetor U e o vetor I. E observe que basta eu pegar a primeira coordenada e dividir pelo quê? Pelo tamanho do vetor. Para os outros casos, isso é análogo, ou seja, o cosseno de beta é a segunda coordenada sobre o tamanho e o cosseno de gama é a terceira coordenada dividido pelo tamanho do vetor, e eu mostro da mesma forma. Então eu vou pegar e escrever aqui para vocês. Então, cosseno, eu estou usando TV a cores, se liga, ó, alfa, então cosseno de alfa é quem? Cosseno de alfa foi o que eu mostrei agora, é A sobre o tamanho do vetor U, ou seja, A sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. A mesma coisa para o cosseno de beta, que fica B sobre o tamanho do vetor, ou seja, B sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E por fim, se liga aqui, por fim, cosseno de gama, que é C sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Que pintura! E aí tem o seguinte também, galera, se liga aqui, ó. Eu tenho duas propriedades associadas aos cossenos diretores.
A primeira propriedade, P1, por exemplo, me diz o seguinte, olha, se eu elevar isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, mais isso ao quadrado... Ei, professor, não é alfa não, né, cabeção? Se liga aqui, é gama. Somar os quadrados, isso daqui dá 1. Ou seja, cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama, isso vale 1. E a segunda propriedade me diz o seguinte, ó. Aí, professor, vai ver que eu vou usar essa propriedade. Sim, cabeção, se você tiver o vetor força, por exemplo, e a força é aplicada e você só sabe dois ângulos, por exemplo, eu sei o ângulo da força com relação ao eixo x e com relação ao eixo y. Com isso, você obtém um ângulo também com relação ao eixo z. Veja que interessante isso. A segunda diz o seguinte, olha, veja aqui, ó, só vou dar um bizu aqui, ó, se liga aqui. Antes disso, antes da propriedade 2, como é que eu mostro essa propriedade? Pega isso ao quadrado, isso ao quadrado, isso ao quadrado, veja que vai dar o quê? Isso dá ao quadrado, vai dar a ao quadrado sobre esse denominador tirando a raiz. B ao quadrado sobre esse denominador sem a raiz. E C ao quadrado, esse denominador sem a raiz. Vou somar tudo, vai ficar quanto? A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, numerador, denominador vai ficar a mesma coisa. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, isso daqui dá 1. A segunda propriedade me diz o seguinte, que o vetor ele pode ser escrito como o tamanho dele vezes os cossenos de alfa na primeira coordenada, cosseno de beta na segunda, cosseno de gama na terceira. Aí, professor, porque qual é interessante? Ó, veja o seguinte, pô, eu quero determinar uma força, basta saber a densidade delas e o ângulo entre os eixos, que eu sei o quê? Eu consigo caracterizar completamente essa força. Aí, professor, e como é que eu faço isso? Veja que o vetor U, ele é dado por ABC. Se eu pegar essa expressão e isolar, ó, aqui fica tamanho de U, então o A é tamanho de U vezes cosseno, o B é tamanho de U vezes cosseno de beta e o C é tamanho de U vezes cosseno de gama. É só substituir o ABC por isso e aí isolar e você demonstra a propriedade 2. Beleza? Na próxima aula farei exercícios aplicando cosseno diretora. Se gostou, fica até a próxima aula. Beijinho, beijinho. Foi!